Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 24 de março. Hoje fazemos memória de Santa Catarina da Suécia e de Beata Maria Serafina do Sagrado Coração de Jesus. Vamos conhecer primeiro a história de Santa Catarina, patrona das virgens e intercessora contra o aborto. Santa Catarina foi filha, companheira e inseparável discípula fiel de sua mãe, Santa Brígida. Esta é a santa mais conhecida e venerada na Suécia. Catarina nasceu em berço nobre, rico e cristão, no ano de 1331 na Suécia. Em casa, recebeu especialmente de sua mãe educação e formação muito sólida com base cristã. Vamos conhecer sua história. Com apenas 7 anos, foi levada para as irmãs do convento de Risberg. Estas ajudaram a desenvolver a linda vocação religiosa de Catarina, confirmando todo o ensinamento que ela recebera de sua mãe. Terminado, porém, esse tempo de formação, Catarina quis se casar como era costume com um jovem da corte sueca chamado Edgar. Este era cristão fervoroso, porém doente. Por isso optou por aceitar um voto de castidade que sua esposa Catarina tinha feito antes mesmo de se casar. Edgar adotou também tal voto em sua vida e os dois passaram a viver como irmãos. Mais tarde, a doença de Edgar se agravou e ele ficou paralítico. Catarina continuou a cuidar dele, dedicando ainda mais carinho, amor e atenção. Quando o pai de Catarina faleceu, sua mãe Brígida decidiu dedicar-se totalmente à vida religiosa e quis iniciar esta nova etapa da vida fazendo uma romaria a Roma, visitando os túmulos dos apóstolos. Tendo sua mãe já partido, Catarina obteve autorização de Edgar, seu marido, para ir a Roma encontrá-la. Aconteceu, porém, que estando as duas em Roma, Edgar faleceu na Suécia. Brígida e Catarina então vestiram o hábito de religiosas, fizeram os votos e não mais se separaram. Catarina acompanhou, trabalhou e incrementou todo o trabalho de evangelização e caridade que sua mãe desenvolvia. As duas fundaram o mosteiro de Vadstena, na Suécia. Nele criaram e instalaram a Ordem de São Salvador. Santa Brígida foi abadesa e as freiras de lá passaram a ser chamadas de Brigidinas. Catarina acompanhou sua mãe em todas as suas viagens. Estas eram cheias de perigo, tanto na Suécia quanto em outros países. As duas muitas vezes foram salvas de graves perigos através de um cervo selvagem que sempre aparecia quando as duas, e especialmente Catarina, precisavam de socorro. Voltando de uma longa peregrinação à Terra Santa, as duas pararam em Roma. Lá Santa Brígida faleceu. Catarina levou o corpo da mãe de volta para a Suécia. Lá foi recebida pela população e aclamada junto ao corpo da mãe. Sua mãe, a essa altura, já era venerada como santa. Catarina foi eleita nova abadesa do convento. Os livros relatam vários fatos milagrosos ocorridos após sua intercessão. Por outro lado, apareceram pretendentes querendo se casar com Catarina depois da morte de Edgar. Propunham que ela abandonasse a vida religiosa e se casasse, mas ela recusava terminantemente. Um desses pretendentes audaciosos tentou atacá-la, mas ficou cego. Ele só recuperou a visão quando se ajoelhou aos pés de Santa Catarina e pediu perdão. Nesse momento, narram os livros, ele viu um cervo selvagem ao lado de Catarina. Por isso, nas representações artísticas de Santa Catarina, ela sempre está perto de um cervo. Após a morte de Santa Brígida, vários prodígios começaram a acontecer no meio do povo por sua intercessão. Por isso, a abadesa Santa Catarina foi para Roma advogar junto ao Papa pela causa de sua canonização em nome do povo sueco. Ficou em Roma por 5 anos, morando em um convento. Ali foi comprovada sua grande disciplina, seu senso de amor e caridade fraterna e sua humildade no trato com todos, especialmente necessitados e doentes. Santa Catarina voltou para seu país sendo portadora de uma doença grave. Tinha então 50 anos. Assim veio a falecer no dia 24 de março do ano de 1381. Sua canonização foi celebrada em 1484 pelo Papa Inocente VIII. Além disso, porém, seu culto já era bastante conhecido na Europa.
Consta-se que por sua intercessão a cidade de Roma foi livre de uma grande inundação proveniente do rio Tevere. Que possamos pedir a sua intercessão. Amém. Hoje também fazemos memória da Beata Maria Serafina do Sagrado Coração. Era chamada Clotilde Micheli, nasceu em Imer, em Trento, então Império Austríaco, no dia 11 de setembro de 1849. Filha de Domenico Micheli e Maria, seus pais eram profundamente católicos. Com 3 anos, como era uso então, recebeu o sacramento da Crisma em Fiera de I, do bispo Príncipe de Trento. Aos 10 anos, recebeu a primeira comunhão. Vamos conhecer um pouco de sua história. No dia 2 de agosto de 1867, com 18 anos, quando estava em oração na igreja de Imer, Nossa Senhora manifestou-lhe que era vontade de Deus que fosse fundado um instituto religioso com a finalidade específica de adorar a Santíssima Trindade, com especial devoção a Nossa Senhora dos Anjos, estes modelos de oração e de serviço. Seguindo os conselhos de uma senhora sábia e prudente, Constança Piazza, Clotilde dirigiu-se para Veneza para se aconselhar com Monsenhor Domenico, futuro patriarca daquela cidade, que a aconselhou a iniciar a obra desejada por Deus, começando por redigir a regra do Instituto. Mas temendo não conseguir levar adiante o projeto, Clotilde retornou a Ime. Em 1867, se transferiu para Pádua, onde permaneceu por 9 anos, sendo dirigida por Monsenhor Ângelo, professor do seminário local, buscando compreender melhor a mensagem recebida. Em 1878, para fugir de um casamento combinado, Clotilde vai para a Alemanha, para onde seus pais tinham ido para trabalhar. Ali permaneceu por 7 anos, de 1878 a 1885, trabalhando como enfermeira no Hospital das Irmãs Elisabetanas e tornando-se notável por sua caridade e delicadeza com os enfermos. Depois da morte da mãe em 1882 e do pai em 1885, decidiu deixar a Alemanha e voltar para Imer, sua terra natal. 2 anos depois, aos 38 anos, Clotilde e sua prima Judite iniciam a pé uma peregrinação a Roma, fazendo visitas a vários santuários marianos, com devoção e espírito de penitência, sempre em busca da vontade de Deus acerca da fundação idealizada. Em agosto, chegaram a Roma e se hospedaram nas Irmãs de Caridade, Filhas da Imaculada, fundação de Maria Fabiano. A fundadora, conhecendo Clotilde mais profundamente, convenceu a tomar o hábito de sua fundação nascente, prometendo deixá-la livre se o seu plano juvenil se concretizasse. Clotilde adotou o nome de Irmã Anunciada e permaneceu naquela fundação até o início de 1891, ocupando inclusive o cargo de superiora de 1888 a 1891 no convento. Em 1891, Clotilde vai para Caserta, atendendo ao convite do padre Francisco Fusco de Trani, franciscano conventual, que queria propor a ela a realização de uma fundação, idealizada pelo bispo Monsenhor Scott, mas ela constatou que o projeto do prelado não concordava com o que ela parecia ser a vontade de Deus. Depois de permanecer em Caserta como hóspede de uma família que a sustentava, Clotilde mudou-se para Cassola, com 2 jovens que a ela tinham se unido. Alguns meses depois, o bispo de Caserta, Monsenhor de Rossi, príncipe de Castelpetroso, autorizou a vestição religiosa do primeiro grupo de 5 irmãs. No dia 28 de junho de 1891, com a presença do padre Fusco, a nova instituição adotou o nome de Irmãs dos Anjos, Adoradoras da Santíssima Trindade. Clotilde Micheli, a fundadora, tinha 42 anos. Ela adotou então o nome de Irmã Maria Serafina do Sagrado Coração. Um primeiro núcleo de irmãs foi enviado para dirigir um orfanato em Santa Maria, em Caserta, o qual se tornou a primeira casa do Instituto, seguido de outras obras voltadas ao serviço da infância e da juventude abandonada. A partir do fim de 1895, iniciou-se para a Madre Serafina um período de sofrimentos físicos. Após uma cirurgia muito delicada, solicitada pelo próprio bispo de Caserta, sua debilidade era visível. Neste tempo, depois de vários problemas, foi aberta a casa de Benevento,
em junho de 1899. Esta casa se tornará um instituto de formação da congregação. Madre Serafina empenhava-se em realizar outras obras, mas a fragilidade da saúde a constrange a não mais sair. Como quase todas as fundadoras de congregações religiosas, ela também teve muito que sofrer moralmente pela incompreensão, até no interior de seu instituto, e no dia 24 de março de 1911, consumida pelos sofrimentos físicos, faleceu, onde foi sepultada. As Irmãs dos Anjos introduziram a causa de sua beatificação na Santa Sé em 9 de julho de 1990. A mensagem da Virgem no longínquo ano de 1867 a acompanhou por toda a vida e se difundiu na sua congregação como um dom do Espírito Santo. Como os anjos, adorem a Trindade e sereis na terra como eles são nos céus. Madre Serafina foi beatificada em 28 de maio de 2011. Em 10 de novembro de 1883, a beata passou por Saxônia, cidade natal de Lutero. Naquele dia se festejava o 4º centenário do nascimento do grande herege que dividiu em duas a Europa e a Igreja. As ruas estavam lotadas, as varandas enfeitadas com bandeiras. Entre as numerosas autoridades presentes, aguardava-se a qualquer momento a chegada do imperador Guilherme I, que presidiria a celebração solene. A futura beata, embora notasse o grande tumulto, não estava interessada em saber a razão para aquele entusiasmo inusitado. Seu único desejo era procurar uma igreja para fazer uma visita a Jesus sacramentado. Depois de caminhar por algum tempo, finalmente encontrou uma, mas as portas estavam fechadas. Então ela se ajoelhou na escadaria de acesso para fazer as suas orações. Sendo noite, não lhe havia percebido que não era uma igreja católica, mas protestante. Enquanto rezava, o anjo da guarda lhe apareceu e disse: "Levanta-te, pois esta é uma igreja protestante", e acrescentou: "Mas eu quero fazer-te ver o local onde Martinho Lutero foi condenado e a pena que sofreu em castigo por seu orgulho." Assim dizendo, mostrou a ela um terrível abismo de fogo, no qual um incalculável número de almas era cruelmente atormentado. No fundo deste precipício havia um homem, Martinho Lutero, que se distinguia dos demais. Estava cercado por demônios que o obrigavam a se ajoelhar e todos munidos de martelo se esforçavam em vão para fincar em sua cabeça um grande prego. A irmã pensou: se o povo em festa visse esta cena dramática, certamente não tributaria honra, recordações, comemorações e festejos para um tal personagem. Quando se apresentou a ocasião, recordou às suas irmãs que vivesse na humildade e no recolhimento. Estava convencida de que Martinho Lutero fora punido no inferno, sobretudo por conta do primeiro pecado capital, o orgulho. O orgulho o fez cair em pecado, conduziu à rebelião aberta contra a Igreja Católica Romana. A sua conduta, a sua postura para com a Igreja e a sua pregação foram determinantes para enganar e levar muitas almas superficiais e incautas à ruína eterna. Esta é uma revelação privada e que possamos pedir a intercessão da Beata. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, de muitas bênçãos e virtudes, cumulaste Santa Catarina pelos méritos de tão querida santa. Nós vos rogamos por nossas famílias, que possamos ser, a exemplo de Brígida e Catarina, modelos de santidade e fidelidade à vossa doutrina perante os nossos. Dai-nos a graça de, com alegria e paz, semearmos o vosso reino entre aqueles que nos recomendaste. Amém. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. Oração aos Santos Anjos da Beata Serafina do Sagrado Coração. Oremos. Ó Santos Anjos, eu queria rezar como vós. Ajudai-me hoje e sempre na vida que quero levar, associada à vossa. Sim, quero ser vossa imitadora, vossa companheira. Vós contemplais no céu, face a face o Senhor. Pudesse eu aqui na terra ver Deus em cada coisa, amá-lo como vós e exclamar sempre:
Santo, Santo, Santo. Eu devo ser um anjo para aqueles que me rodeiam. Eu, como vós, devo conduzir almas ao céu, rezar por elas, edificá-las com bons exemplos, assisti-las com sábios conselhos, suprir aquilo que lhes falta, ó meu bom anjo, assim seja. Amém.